Muito bem, Pedro Pereira, vamos começar com CPMI do INSS, que vai dar o que falar, sem sombra de dúvidas. Os detalhes da aprovação do plano de trabalho. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS aprovou nesta terça-feira as convocações de 10 ex-presidentes do Instituto Nacional do Seguro Social. A lista tem comandantes do INSS nos governos de Dilma Rousseff, Michel Temer, Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. Um dos convocados é Alessandro Stefanuto, afastado do comando do Instituto depois que a Polícia Federal revelou um esquema de desvio em aposentadorias e pensões. Ele era apadrinhado pelo ex-ministro da Previdência, Carlos Lupe. Além de Stefanuto, a CPMI também convocou Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS. Antunes é apontado como facilitador do esquema, com empresas que teriam servido como intermediárias para as entidades investigadas. Além desses convocados, ex-ministros da Previdência foram convidados a depor na CPI. São eles Carlos Lupe, do governo Lula, Carlos Gabas, do governo Dilma, José Carlos Oliveira e Onyx Lorenzoni, do governo Bolsonaro, e Marcela Caetano, do governo Temer. A expectativa é que a CPI já comece a coleta de depoimentos nesta quinta-feira. A comissão espera conseguir ouvir o delegado da PF, Bruno Oliveira Pereira Bergamaschi, que conduz investigações sobre fraudes do INSS, Macalossi. Muito bem, tá então, Pedro, com as informações. Nós temos trechos aqui da CPMI. O Carlos Viana, do Podemos, que é o presidente da comissão, afirmou ao programa Entre Nós, da Band News FM, que mais de 10 mil pessoas podem ter tido acesso indevido ao sistema do INSS enquanto as fraudes aconteciam. Vamos reproduzir aqui um trecho. Olha, essa é uma informação inicial que nós já temos acompanhando as primeiras conversas e reuniões com aqueles que lidam com a Previdência. É uma informação que, naturalmente, ao longo do tempo, podemos ser surpreendidos, não só 10 mil, até mais pessoas terem acesso. Porque à medida que o INSS não tinha como controlar efetivamente o lançamento dos empréstimos e dos descontos, isso foi repassado para associações e bancos. E você sabe muito bem que senha, acesso a cadastro, é algo que, infelizmente, nunca que fica dentro de um limite somente. Nós queremos entender hoje quantos são de fato, queremos saber essa confirmação por parte da Dataprev e, claro, quem foram os que autorizaram descontos indevidos? Qual a participação de partidos? Porque também nós não podemos generalizar, dizer que todas as associações de aposentados cometeram crimes. Não podemos generalizar que todos os bancos fazem empréstimos sem autorização. Nós temos que definir e delimitar com muita responsabilidade a culpa de cada um e o envolvimento de cada um desses membros. É um desafio que a CPMI tem daqui para frente e nós vamos ser muito cuidadosos em relação a isso. Muito bem, vocês ouviram aí o presidente da CPMI. Agora é importante destacar o seguinte. O Congresso Nacional teve responsabilidade ao fragilizar os mecanismos de controle dos descontos. Eu entendo que esse caso é muito grave, talvez tenha sido o maior roubo generalizado feito, né, com um número de vítimas, ao mesmo tempo, da história do Brasil. Porque nós estamos falando aí de um incontável número de aposentados e pensionistas que foram lesados, com descontos que variavam, né, nas suas respectivas folhas de pagamento, mas que no somatório superavam os bilhões de reais. Então você tira R$5 de um, R$10 do outro, R$25 de não sei mais quem, e vai fazendo isso periodicamente, mês a mês, no universo de um conjunto muito grande de aposentados e pensionistas. O Congresso adiou em várias ocasiões a votação, a aprovação de mecanismos que comprovassem a adesão dos aposentados e pensionistas aos tais, entre aspas, institutos que
que estavam associados ao INSS realizavam descontos. E por que isso não acontecia? Por que houve essa demora? Então, agora os parlamentares sentarão, né, ali no Congresso Nacional e se postarão como heróis dos aposentados e pensionistas. Prestem muita atenção, essa gente teve parte nisso, na sua omissão indecorosa. Agora, isso não absolve o executivo, e aqui falo do governo Lula, do governo Bolsonaro, do governo Temer e do governo Dilma Rousseff. Mas mais precisamente do governo Bolsonaro e do governo Lula. Porque foi nesses dois governos que nós tivemos o salto do número de pessoas que foram lesadas e no valor dos descontos que foram efetuados. Só para você ter uma ideia, 64% da fraude do INSS se deu nos 2 primeiros anos do governo petista, do governo Lula. Dos 6,5 bilhões de repasses do INSS a sindicatos e outras entidades, desde 2019, 4,1 bilhões se deram em 2023 ou 2024. Portanto, ainda que o esquema tenha sido descoberto durante o governo Lula, inclusive com participação da Controladoria Geral da União, o fato é que se deu sob as barbas do governo por 2 anos. Com a participação do presidente do INSS, indicado pelo Carlos Lupe, do PDT, que foi afastado por decisão da Justiça, ainda que o Carlos Lupe tenha tentado manter no cargo, mas foi derrubado por força de decisão judicial, e depois, contaminando o próprio Carlos Lupe, tenha feito o ministro cair em desgraça e ser afastado das suas funções. As reclamações pela ouvidoria do INSS dispararam a partir de 2022. Nós estamos falando aí de centenas de milhares de aposentados fazendo reclamações e tendo parte dos benefícios mirrados que ganhavam sendo descontados em folha. Segundo o Poder 360, o pico de queixas classificadas como reclamações e denúncias pelo órgão foi em 2023. Sabe quantos registros? 220 mil registros naquele ano. Uma alta de 1.190% em comparação com 2020. Quando as fraudes eram menos volumosas, mas já existiam. Entre 2018 e 2021, o registro médio de queixas era de 20 mil por ano. Em 2022 subiram para 198 mil. O que obviamente indica que isso acontecia no ano anterior. Ou seja, no mandato de Jair Bolsonaro. Então a CPI, ela precisa fazer um trabalho amplo de apuração que não isole um governo a título de ser instrumentalizada para fins político-eleitorais, mesmo sendo um palco essencialmente político. É preciso ter zelo, é preciso ter compromisso e é preciso apurar. Coisa que nós sabemos, o ambiente conturbado de uma CPI muitas vezes acaba dificultando. Eu tenho uma opinião, e tem gente que acha que CPI essencialmente leva a nada. No mais das vezes leva a nada. Mas é que também é um instrumento limitante. Na medida em que a CPI faz uma investigação, produz um relatório, aponta possíveis indiciamentos e encaminha isso tudo para o Ministério Público, que tem a competência de fato de indiciar e de eventualmente apresentar denúncia. Infelizmente, ao longo do tempo, nós temos tido aí um Ministério Público pouco cioso no nível da Procuradoria-Geral da República das suas atribuições. O que, por exemplo, levou à importantíssima CPI da pandemia
a não gerar efeitos práticos, mesmo ela tendo sido tão importante. O que se espera é que isso não aconteça aqui em relação à CPI do INSS.